Olá, gente! Sou eu, Elisângela, mais uma vez aqui na segunda aula, né? Continuação do tema Introdução do Surgimento, Literatura Infanto-Juvenil e as mudanças que ocorreram e como ela é vista hoje, tá? Nós vamos dar continuação à nossa aula. Agora é a segunda aula para dar continuação ao tema. Uma breve explicação sobre o surgimento do papel da escola no ensino à leitura literária. De início, utilizava-se, né, apenas linguagem verbal e a linguagem corporal, direcionada aos nobres guerreiros, a chamada educação integral. A escrita por essa época era de uso exclusivo dos escribas. O nascimento da escola coincidiu com o desenvolvimento da filosofia, entre outros. Com a expansão da escrita, desenvolveu-se então a leitura, tá? No século XVII, o livro transformou-se em instrumento de trabalho, sendo copiado diversas vezes e revisados, né, pelos professores com a ascensão da burguesia, né? A gente vai ter aí o enfraquecimento também do feudalismo. A leitura não era mais, ou seja, a partir desse momento que houve o enfraquecimento ali do feudalismo e da ascensão da burguesia, a leitura passa a ser, não é mais um privilégio de poucos, mas ela acaba sendo acessível a todos, né? E nessa ânsia de se ter acesso ao saber anteriormente restrito aos nobres, a burguesia privilegiou a escola e a difusão dos livros, né? Nós temos aqui, diante disso, né? Uma explicação abaixo que eu escrevi para vocês. Diante disso, a escolarização tornou-se obrigatória a partir do século XIX. Institucionalizou o ensino e proporcionou o direito à educação às crianças das camadas populares, proporcionando o desenvolvimento linguístico das crianças por meio da leitura e uma compreensão de mundo. Ok, gente? Então, nós vemos que eu quero conversar com vocês a respeito disso. Aqui a gente lê uma breve explicação a respeito do surgimento do papel da escola no ensino. A gente sabe que o papel da escola é sim importante, né? Na realização da literatura devidamente explicada, direcionada, não somente com fim didático, pedagógico, mas sim com o objetivo também de criar leitores críticos e pessoas que possam ali se desenvolver, crianças, jovens que vão crescendo, né, e que vão se desenvolvendo como leitores fluentes, né, que conseguem ali fazer uma interpretação de texto de forma correta, conseguem ali se expressar de maneira certa, escrever, né, corretamente. Infelizmente, né, ainda temos pessoas que têm essa visão de que a literatura é apenas para educar moralmente, para passar valores. Não, a literatura é muito mais do que isso, viu, gente? A literatura, ela deve ser como um meio de não só aprendizagem, mas como meio, na verdade, assim, a literatura deve ser vista a partir do seu ponto artístico, tá? Nós devemos entender que a literatura, independente se é infantil, para jovens, para adultos, a literatura tem uma arte, ela é artística, né? Então nós devemos ver a literatura não apenas com os olhos assim com fim educacional ou com fim assim pedagógico, não. A literatura é arte, a literatura deve ser respeitada, né? Por isso ali é importante a gente entender, né? Teve ali no início o livro era para poucas pessoas, né?
Então, assim, com a ascensão da burguesia, né, e com o enfraquecimento ali do feudalismo, nós temos uma nova concepção em relação à literatura, né, que mudou-se ali, na verdade, ocorreram-se, né, na verdade, mudanças sociais, morais, né, políticas. Então, assim, passou a valorizar a arte literária, né? Nós temos ali, né, no início do século XIX, né, que acontece ali o romantismo. O romantismo foi um movimento literário muito importante para que rompesse essa ideia de literatura apenas pedagógica, literatura apenas seguida por regras, por normas, né? Então, os escritores, os poetas, né, os críticos literários passaram a reivindicar, né, querendo que a literatura fosse mais ampla, né, fosse discutida todos os temas, né, deixando um pouco de lado assim, né, essa questão do classismo, né, de seguir apenas regras, textos devem ser dessa forma, as falas devem seguir desse jeito, né? Então, o romantismo foi importante porque meio não, realmente mudou, né, o pensamento ali deles, né, daquela classe social, né, daquela época, né, para que surgisse uma literatura moderna, uma literatura onde o escritor, né, o poeta pudesse se expressar, pudesse realmente mostrar as suas emoções, o seu sentimento, sem medo de ser punido, sem medo de ser, como se diz, ridicularizado, ou eu quero dizer assim, sem medo das pessoas acharem que aquilo era anormal, né? Então, assim, foi muito importante essa revolução para que as pessoas entendessem que cada um tem uma forma de se expressar, né? Aumentando ali o leque, né? Ampliando a visão de mundo das pessoas e abrindo a mente mesmo para que as pessoas entendessem que cada pessoa tem uma forma de se expressar artisticamente, tá? Através das palavras, através dos poemas, né? Através das poesias. Então, foi muito importante, né? Aqui eu quis explicar para vocês um pouquinho a respeito do surgimento, né, da leitura no meio escolar, porque a escola faz parte, né, da literatura. A escola vai desenvolver o aluno para que ele possa ampliar sua visão de mundo, para que ele possa conhecer e possa também criar o hábito de leitura como algo prazeroso na sua vida e não como algo engessado ou mesmo como algo obrigatório, tá? Então é muito importante o papel da escola na vida do leitor, né? Além dos pais também que devem estar aí incentivando seus filhos. Quando se tem um pai e uma mãe leitor, provavelmente teremos leitores eficientes, né, no futuro. Só corrigindo aqui, eu falei que desenvolveu essa leitura no século XVII, tá errado, é século XII, tá? Desculpa, viu, gente? Eu li rápido, não prestei muita atenção. Mas então, continuando aqui, nós devemos entender o seguinte, que a escola tem um papel muito importante na vida do leitor e também a família faz ali um, uma parte, assim, consegue ali desenvolver a criança através da literatura, através da leitura de histórias lúdicas, aonde vai trazer fantasia, aonde vai trazer o imaginário, que é importante para o desenvolvimento do pensamento da criança, para que ela, como se diz, melhor dizendo, né? Para que a criança se envolva no mundo imaginário junto com o mundo realista, com o mundo real, né? Então, é muito importante, foi muito importante esse marco, essa obrigação das crianças terem o direito ali à escolarização, para que a gente pudesse, né, ter nova concepção de mundo, para que as crianças tivessem acesso à leitura, à educação, a todas as áreas, né, que elas têm o direito, né, a aprender matemática, aprender filosofia, a conhecer o mundo, né, a conhecer as diferenças, as coisas boas que a leitura pode nos proporcionar.
Então, foi muito importante esse marco, né? O início ali no século XIX, a leitura, então, a escolarização passa a ser obrigatória, o que fez com que as crianças pudessem ali aprender, conhecer, desenvolver-se como ser humano, né, como pessoa, emocionalmente, é, pensando ali no futuro, né? Então, assim, é muito importante, foi muito importante esse início, né, da escolarização, né, naquele marco que foi muito importante para todas as pessoas, né? Tanto para os pais também, porque ver os seus filhos se desenvolvendo como ser humano é muito gratificante, não só para os professores, mas também para os seus familiares. Vamos dar sequência aqui? Então, atualmente a literatura infantil, vamos ver o que mudou, né, gente? Atualmente a literatura infantil, né, deixa ali, né, o seu marco ali de poucas pessoas que deveriam estar se usufruindo da leitura, né? Primeiro a literatura, como eu disse para vocês na primeira aula, era dedicada apenas, primeiramente, né, à escrita aos escribas, depois aí veio a leitura, e a leitura passou ali para os homens, né, para os adultos. E posteriormente, né, com a ascensão da burguesia, como a gente leu, aí surge então, né, com a nova concepção, Charles Perrault, falei na primeira aula, a gente tem a literatura infanto-juvenil que vai ser direcionada para as crianças e para os jovens e adolescentes. Agora, atualmente, a literatura infantil, infanto-juvenil, ela passou por várias mudanças, né? Passou a ser uma literatura mais liberal, aonde os escritores, os autores têm total liberdade, né, de estar se expressando, né, expressando seus pensamentos conforme o que eles querem ali realmente passar, né, qual a ideia que eles querem transmitir através das suas histórias, tá? A literatura infantil atualmente ela é permeada além do conceito mercadológico, onde os livros devem se adequar às exigências do mercado literário, se adequar aí às exigências do mercado literário, né? A literatura infanto-juvenil ela defende outro conceito narrativo, o qual permite várias interpretações, né? O que a gente falou, passou aí então a ter uma liberdade de expressão, indagações e análises, contribuindo para a formação de um leitor crítico. Ou seja, então a criança ela é ouvida, né? A criança, a partir do momento que surgiu a literatura infanto-juvenil, de início foi sim, né, com um fim pedagógico apenas para ensinar as crianças o que era certo, o que era errado, o que se como, né, melhor dizendo, né, para concluir aqui, era apenas com o fim de fazer com que as crianças se adequassem à sociedade, né? Comportassem conforme aquilo que a sociedade esperava delas. É isso. Mas, graças a Deus, né, gente? A literatura ela é muito mais do que pedagogia, muito mais do que apenas ensinamento de postura, de né, questões morais, sociais. A literatura é arte, ela deve ser vivida, ela deve ser expressada, ela deve ser emocionada, né? A pessoa tem que sentir emoção, ela tem que sentir prazer ao ler. Ela tem que rir, as pessoas têm que rir ao ler um livro. Não pode se ler um livro apenas com um fim utilitário. Esse curso é justamente para isso, para você entender que muito mais do que informação em um livro, você vai achar também interação, você vai achar um momento de diversão, um momento de distração e um momento também de conhecer novos horizontes, tá? Então, eu escrevi aqui para vocês, né? Coloquei aqui no slide. A literatura infanto-juvenil não procura ser pretexto para ensinar conteúdos didáticos, o que tem ocorrido com frequência no âmbito educacional, mas sim representar a arte, a estética literária, tá? Só para a gente terminar esse assunto aqui. Então, dando sequência ao slide, tá?
Olha aqui, só vamos analisar essa imagem aqui, ó. São 3 garotos, uma menina, um menino e outro menino, tá? Um loiro, né, uma ruiva e um moreninho, né, de cabelinho castanho. Então, vamos lá. Eles estão ali nessa imagem, né? São 3 crianças e elas estão sorrindo. Isso, gente, elas estão sorrindo quando estão com os livros. Ou seja, a literatura ela faz com que as crianças tenham um momento de prazer, de alegria ali, né? Ela é muito mais do que utilitária. A literatura é vida, a literatura é arte. A literatura ela faz parte de nossas vidas. A literatura, ela faz parte do nosso dia a dia porque também ela é diálogo, ela é narração, tá? Então a literatura, ela não deve ser vista como algo apenas para ser usado com o fim de se resolver algo, um trabalho, uma pesquisa. Não, ela é muito mais do que isso, ela é arte, tá? Então vamos aproveitar bem os livros, tá? Então, seguindo aqui, né? Eu quis retirar ali, né? A referência, e com referência a essa questão, a concepção de literatura e sua criação, né? Nós retirei do livro de Coutinho, 1978, esclarece que a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram, às vezes, origem, perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos naturais, objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social. Muito legal, né? Esse comentário, né, que o Coutinho faz no seu livro, porque nós entendemos que a literatura ela é arte, ela passa assim o artista quando ele cria ali, né, um artista, o autor, o escritor, é, ele quando ele cria o seu livro, quando ele começa a escrever o seu livro, ele passa a estar ali recriando uma nova realidade, né? Colocando a realidade misturada com a fantasia, com a imaginação. Então, com isso, a gente consegue aproveitar as diversidades que tem, né, na literatura infantil, infanto-juvenil, adulta, né? A gente consegue conhecer vários autores, né? E deixa eu voltar nesse curso aqui, nessa segunda aula, a gente vai conhecer alguns autores que contribuíram, né, para a literatura infanto-juvenil. Contribuem até hoje, né? Nas escolas temos clássicos que não podem passar em branco, né? Os professores estão sempre ali lendo, refletindo, conversando com seus alunos a respeito de algumas obras que a gente vai estar lendo mais para frente, tá? Vamos dar sequência. Então, como eu falei com vocês, nós vamos seguir, né, com o nosso curso. E agora a gente vai falar a respeito de alguns autores da literatura infanto-juvenil, tá, gente? Nós temos aqui a Tatiana Belink, que publicou seus livros em prosa e versos, além de traduções e adaptações e recontagens de histórias. Colaborou também na TV, cultura e importantes jornais, como crítica de literatura infantil e juvenil e de teatro, ok? Nós vamos ler aqui um poema dela, né, a respeito da criança, da sua indagação, né? Por que não saber das coisas? Por que não
assim, eu acredito que ela tenha escrito esse poema com o objetivo ali de mostrar que a criança deve ser ouvida, deve ser respeitada, e a criança tem os seus pensamentos, tem as suas críticas, e nós, como adultos, devemos ouvir, né? Compreender as crianças como um ser que também deve ser tratado com dignidade, tá? Então vamos ler o poema. Ser criança é dureza. Todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem porque sim. Isso é falta de respeito, porque sim não é resposta. Atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar para a criança compreender esses podes e não podes para aceitar sem se ofender. Criança exige carinho e sim consideração. Criança é gente, é pessoa, não bicho de estimação. Isso aí, gente, é essa ideia mesmo. Em mostrar que a criança também tem os seus direitos, ela deve ser ouvida, tem os seus sentimentos, e nós, como adultos, devemos respeitar e compreender as crianças no seu modo de falar, no seu modo de agir, né? E parar com essa ideia de que a criança não entende, então vou falar o que eu quiser aqui. Sai pra lá, menino. Não. Vamos ter um momento ali de conversa com as crianças. Vamos tentar entender por que a criança está querendo atenção, tá? Vamos dar continuidade. E legal demais também, vamos falar também da Cecília Meirelles. Ela foi poetisa, professora e jornalista brasileira. Eva Funari dedicou-se inicialmente a livros com ilustrações e sem texto, que são os famosos livros de imagem, né? Colaborando com a Folhinha, suplemento infantil do jornal paulistano Folha de São Paulo. E criou aí, né, a sua personagem mais famosa, que é a bruxinha que a gente está vendo aqui ao lado, bruxinha que era boa, tá? É uma bruxinha, né? A história da bruxinha, ela é uma bruxa, só que ela não gosta de fazer maldade. Toda vez que ela vai fazer maldade, ela se atrapalha toda, tá? Arruma maior confusão. Então vale a pena conferir, né, esse livro dela, A Bruxinha que Era Boa. Muito legal também, tá? Muito interessante. Então, agora nós vamos falar, tá? Vou diminuir um pouquinho a minha câmera para vocês, para não atrapalhar aqui. Tá, vou ficar no cantinho aqui, tá? Então, Ana Maria Machado, a gente vai falar da Ana agora, tá? Aqui embaixo, ao lado, na verdade, ao lado aqui, vocês têm ali a referência da onde eu retirei o livro O Menino Poti, que é um livro que eu achei muito interessante, gostei muito de conhecer sobre a história de Ana Maria Machado. E eu quero que vocês acompanhem esse livro. Antes disso, nós vamos conhecer um pouquinho quem é Ana Maria Machado. É escritora e jornalista e foi a primeira autora de literatura infantil a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Seu primeiro livro de literatura infantil publicado foi Bento que Bento é o Frade. Lançado em 1977, com o sucesso da obra, ela nunca mais parou de escrever e tem mais de 100 livros publicados, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos, publicados em 20 idiomas. Olha que legal, gente. Recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 prêmios de prêmios Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira. É interessante a gente conhecer a Ana Maria Machado, né? A escritora tão importante, que ela faz as suas citações. Ela diz, né, que
O objetivo dela é ensinar, né, as crianças a lerem por meio da leitura, né, da literatura, e também fazer com que as crianças criem aí o hábito de leitura, criem um prazer pela leitura, que isso é muito importante, né, gente? Né, todos os autores, os escritores, né, os pais, os professores devem sim se empenhar em fazer uma boa literatura para que as crianças consigam, na verdade, ver a literatura como um fim de distração também, né? Então é muito importante isso. Eu achei muito legal a tese dela. Então, dando sequência. Agora, não poderia faltar história. Então, gente, como nós estamos falando sobre literatura infantil, infanto-juvenil, né, para o público infantil e jovens, né, adolescentes, nós vamos ler o livro, né, da Ana Maria Machado e Cláudios, que está publicado na internet, está em PDF, e eu trouxe aqui para vocês acompanharem junto comigo. Vamos ler com calma, vamos prestar atenção nas imagens, porque cada imagem traz aí em si reflete o que ela queria passar, né? Qual a mensagem que ela queria transmitir através do seu texto e texto-imagem. Então, o livro é Menino Poti. Então, a gente já sabe que a gente vai falar a respeito de índios, tá? Uma história a respeito de índio. Muito legal. Vamos dar sequência. Lá na mata vive o menino Poti. Sequência aqui. Ele vive numa oca, lá na taba. Vocês estão vendo aqui a imagem, né? Poti é bonito, com pena de tucano no peito. O menino Poti vai de canoa pela mata. A canoa leva o pote leva muita banana. Aqui nós estamos vendo a imagem, ele carregando ali o pote cheio de bananas. Poti vê o tatu e a cutia, repetindo, Poti vê o tatu e a cutia, vê o tucano e o tico-tico. E o bebê macaco vê Poti. Aí ele pula, cai lá da moita e bate o pé no toco. Ai, que dor, hein? Então a gente vê ele caindo aqui, ó, e puf, cai em cima do toco, bate o pé no toco, né? E machuca sua perninha. Ai, ai, ai! Coitado do macaco! Que pena, né, gente? Eu fiquei com dó do macaco aqui. Poti vê o macaco caído e cuida dele. E aí? Que exemplo, né? O menino bota o macaco na canoa e o danado do macaco come toda a banana do pote. A canoa leva Poti até a taba e ele leva o macaco no colo. Aí o pai de Poti leva muita banana até a taba e o bebê macaco come muito, 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 né, gente? Continua comendo. De noite, a lua alumia a taba toda.
tudo iluminado. A Lumia até Poti no colo do pai. A Lumia até Poti no colo do pai. E a Lumia, o macaco de banana na boca. Fim da história. Olha que legal, gente. Ele o tempo todo, nós vemos que o Poti, ele ajuda ali o macaco, né? E o macaco, ele se aproveita que o Poti carrega ali muitas caixas de banana. Então ele acaba ali aproveitando para fazer uma boquinha, né? Então é muito interessante. Isso é um exemplo de vida. E também uma exaltação ali, né, fazendo ali uma homenagem, acredito, assim, que para os índios, né, que foram os primeiros habitantes, né, da nossa terra brasileira. E que é muito importante a gente estar lembrando dos nossos queridos índios, tá? Pra gente mostrar que todo mundo é igual, nós devemos ter respeito um pelos outros. O objetivo, né, além do entretenimento, mas também é ensinar as crianças a lerem, como eu disse para vocês, e tomar gosto pela leitura, através dessa história divertida, com imagens que trazem toda a magia e encanto da literatura. Assim define a autora Ana Maria Machado. Olha, dica de leitura. Quero fazer uma dica de leitura para vocês, que é A Menina Bonita do Laço de Fita. Quem que não conhece, né? Ah, fala sério. A Menina Bonita do Laço de Fita. Olha que linda, olha o cabelo dela, toda charmosa. Então, gente, A Menina Bonita, né, do Laço de Fita, foi lançado em 1986, né? Conta aí uma história de uma linda menina negra que tem aí uma admiração, né? O coelho fica ali surpreso, né? Surpreendido com a beleza dela, né? E por ela ser, e ele queria ter, né? Ele fica assim lisonjeado, ele fica assim admirado mesmo com a pele dela, acha ela maravilhosa, entendeu? Então ele acaba ali sempre tá andando perto dela, olhando para ela, e sempre falava com ela que queria, quando ele tivesse uma filhinha, né, ele queria que ela fosse também pretinha como ela, lindona assim como ela. Ele falava isso, né, no texto. Mas assim, isso é muito interessante. Quando eu pesquisei essa autora, escritora, né, eu achei muito interessante porque ela fala de várias etnias, ela homenageia, ela traz a diversão, né, lúdica, as histórias dela são bem contadas, tem as imagens para trazer o imaginário para as crianças, para ter o divertimento e também prender a atenção das crianças nas histórias, tá? Muito legal mesmo, vale a pena conferir. E esse livro está disponível, né, na Amazon e tantas outras editoras que nós encontramos pela internet. E também pessoalmente, né? Quem quiser ir, né? Da leitura em outros lugares. Vamos dar sequência. Ai, gente, Marcelo Marmelo Martelo. Esse daí, hein? Esse é clássico também. Então, quem criou Marcelo Marmelo Martelo foi a Ruth Rocha, né? É escritora aí com 130 livros publicados para o público infanto-juvenil e 10 milhões de exemplares vendidos, sendo 2 milhões no exterior. E essa história é muito divertida. É um menino ali que acaba, né, reinventando novas palavras, colocando, né, novas palavras nas coisas, né? Tudo que ele via, ele achava que, por que daquilo? Por que cadeira não tem cara de cadeira? Então por que não posso chamar ela de sentador, né? Então ele começa a reinventar novas palavras, nomes, né? Para nomear, né, certos tipos de objetos, certos tipos de coisas. É muito legal mesmo, muito interessante. A ilustração é Mariana Massarani, editora Salamandra, né? 64 páginas. É muito divertida essa história, vale a pena conferir, tá?
Você encontra aí em várias editoras pela internet, né? Você consegue adquirir esse livro. Aqui é a capa do livro, muito ilustrativo, bem chamativo, né? Isso é muito importante, porque isso prende a atenção das crianças e faz despertar aquela vontade de ler, né? Então, né, vamos continuar aqui o curso. Vamos falar também sobre Pedro Bandeira, né, que também contribui para a literatura infanto-juvenil. Ele se destacou com a obra A Droga da Obediência e recebeu, entre outros, né, o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Autor de literatura juvenil, mais vendido no Brasil. Então, ele foca mais no público, né, dos jovens e adolescentes, né? E como especialista em técnicas especiais de leitura. Jovens e adolescentes, jovens, né, em geral. Então, vamos, uma dica, né, a respeito desse livro, né, que é Prova de Fogo, né, que é um dos livros que foram bem, assim, saiu bastante, né, nas bancas, vendeu bastante, né, o público gostou muito desse livro. Então, Gil, né, sobre o livro, né, vamos falar. Gil era um rapaz a quem ninguém prestava atenção, não era destaque nem na escola, nem nos estudos, nem nos esportes. Mas quando chegou a hora, quando ele teve de enfrentar uma verdadeira prova de fogo, quando um perigo de morte rondava Pris, a querida menina que mexia com seu coração, e o sequestro do bebê de quem a, né, Pris tomava conta, né, o bebê que ela tomava conta, o rapaz se mostrou um herói e especial. Esta é uma aventura cheia de mistério e suspense, tá? Então, ele que não era muito, né, as pessoas não prestavam muita atenção, era um rapaz, acredita assim, até que tranquilo, né, uma pessoa muito na dele, e as pessoas não prestavam atenção. E quando ele precisou agir, ele agiu, tá? Ele ajudou e ele acabou, né, acontecendo ali. Ele mostrou que ele é um herói e muito especial, tá? Por isso a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, né? Não achar que possa sair da pessoa ali algo de bom, né? Talvez a pessoa é uma pessoa mais, como se diz, discreto, né? Então a gente deve respeitar a cada um. Dando sequência. E por que não falar da Rita? Não grita. Esse livro é muito legal, gente. É da Flávia Muniz, que se dedica à literatura infantil há mais de 30 anos. Nesse período, a autora que nasceu ali em 1956, ela já publicou mais de 70 livros no Brasil e no mundo, além de ter sido indicada ao Prêmio Literário Jabuti por 3 vezes. A escritora tem uma coleção imensa de histórias para contar. É claro, né? Todo contador de história tem ali suas histórias. Então, gente, esse livro é muito legal, né? É uma menina muito irritada, muito estressada, que tudo que ela queria resolver na base do grito. Só que isso espanta as pessoas, né, gente? Isso espanta, né, a família, os amigos, né, os relacionamentos, né? Então, para que haja uma relação profícua, uma relação legal entre familiares, entre amigos, na questão de relacionamento em geral, né? Nós devemos nos portar, né? Nos comportar como seres que têm ali o seu controle emocional, né? Isso aí. Então, ela acaba ali, né, tentando resolver as coisas pelo lado do grito, né? Ficava estressada com qualquer coisa
e ela acaba vendo que ela percebe que os seus amigos deixam ela de lado toda vez que ela gritava com eles, né? E essas pessoas acabam se afastando dela e ela vê que não é desse jeito que as coisas se resolvem, né? Nós devemos ter calma, né? Pensar, ter paciência, ao invés de ficar gritando com as pessoas para tentar resolver alguma coisa, né? Então a Rita é uma adolescente ali que passa por esse momento de euforia, de estresse que deve ser controlado, que nós devemos evitar para que a gente possa ter boas relações, né, com o nosso próximo. Vale a pena conferir. Esse daí é o livro, é a capa do livro, na verdade. Então, se vocês quiserem adquirir esse livro, pode entrar aí na internet, na Amazon, na leitura, em várias, né, livrarias, né? Vocês vão encontrar esse livro que é muito interessante, muito legal, vale a pena conferir, tá? Vale a pena ler, né? Até mesmo para os seus filhos, né? Esse curso aqui, o objetivo, realmente, quando eu tive a ideia de falar a respeito da literatura infanto-juvenil, foi de realmente mostrar para vocês, para quantas pessoas quiserem estar aqui assistindo, né? Que a literatura infanto-juvenil, né? Ela é algo prazeroso, né? E deve ser ensinada tanto na escola quanto em casa, né? E ser vivida mesmo como algo assim que a gente tem na nossa vida, assim, como algo que não deve ser separado e nem utilizado apenas com um fim utilitário. Agora vamos continuar, né? Temos também o Rony Coraza, né? Achei muito legal esse livrinho dele, esse livro dele, né? O livro que ele criou, né? Rony Coraza é um escritor, educador, contador de histórias, ator e possui em sua bagagem o desejo de levar o universo da literatura para os pequenos. A dica de livro que eu vou deixar para vocês é Jaquelino, o Jacaré Amigo. É um livro, né, personalizado, publicado, né, pela Dentro da História. Na narrativa, a criança aprende sobre a importância da escovação dos dentes, de forma lúdica e divertida. Olha que legal. Então, através desse livro, você consegue ensinar o seu filho, ensinar o seu aluno a importância de se escovar os dentes. Que legal, né? Isso é muito legal. Você mostra para eles, mostra para as crianças que elas devem ali fazer a escovação de dente. E a literatura, gente, ela é muito importante. Ela traz aí é, toda essa forma lúdica e divertida de descontrair coisas do dia a dia, né? Fazer com que as crianças levem isso para a realidade. Isso é muito legal, né? Muito importante. Então, esse livro, se você quiser adquirir, você consegue aí pelas livrarias, pela internet ou pessoalmente. Muito legal também, vale a pena conferir. E agora nós vamos falar sobre a Silvia Ortoff, que foi uma das principais escritoras de literatura infantil, nascida em 1932, no Rio de Janeiro. Silva publicou mais de 90 livros infantis e recebeu diversos prêmios literários, entre eles o Prêmio Jabuti, conquistado em 1983. Além de suas obras, ela também fundou a Casa de Ensaios Silva Ortoff, exclusivamente dedicada a espetáculos infantis e situada, né, ali no Rio de Janeiro, né? É é uma coletânea de livros. Pode procurar na internet, pode pesquisar nas bibliotecas pessoalmente, que ela tem muitas historinhas, muitas histórias que são assim prazerosas mesmo de se ler, né? E a dica de livro, e nós vamos acompanhar esse livro agora. Eu quis trazer para vocês porque eu achei fantástico. Essa história dela é muito conhecida e muito divertida, tá?
para as crianças e para vocês que estão assistindo aqui, tá? É A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda, que levou a autora a conquistar o prêmio Jabuti, tá? De literatura em 1983. Agora nós vamos acompanhar o livro através, né, de PDF, tá? Então, nós vamos acompanhar o livro. Vamos ler com calma. Esse livro é muito divertido. Conte para o seu filho, conte para os seus alunos, tá? Quem não conhece, vai acompanhar aqui comigo agora através de PDF, né? Pelo slide. Então, o título é A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda. Ok. Vaca mimosa, que bela, que linda. Tem 4 pernas, pernas de vaca. A imagem da vaca, né? Vaca mimosa, que bela, que linda. Tem pelo malhado, parece estampado. Ela brinca ali com a linguagem, né? Com a sonoridade, muito interessante. Vaca mimosa, que bela, que linda. Tem olhos de vaca, redondos que brilham. Seus olhos de vaca parecem estrelas. E a vaca, sorrindo, tem lua na boca. Os dentes da vaca, sorrindo, sorrindo, parecem a lua. É tudo tão lindo. A vaca mimosa passeia um passeio. Parece que volta por onde ela veio. Caminho de roça com muito capim. Que linda mimosa num campo assim. Mimosa formosa balança o andar. Bumbum de mimosa pra lá e pra cá. Tá vendo como que dá para brincar através da leitura, através da literatura, né? É muito legal o ritmo. Dá para brincar com a questão das palavras, da sonoridade, tá? Enquanto balança, trim trim belelém. Belelém, tocando o sino, que é o seu colar, mimosa faceira, dá gosto de olhar. E a mimosa ao lado aqui, toda contente, sorridente. Vaca mimosa, batendo suas patas, seus cascos de vaca, por sobre o caminho, balança o rabinho. Num lado do caminho existe um mato, e dentro do mato um velho sapato. O sapato é a casa da mosca Zenilda. Mosca Zenilda traz um problemão. Então, o sapato é a casa da mosca Zenilda. A mosca Zenilda, olhando para fora, repara na vaca, que já vai embora. Então Zenilda suspira e fala: que vaca tão linda! E como badala! Ai de mim, quem sabe, se eu ficar bem junto dela, também fico bonita assim. Mimosa caminha e a mosca acompanha. O rabo da vaca bate na mosca, a mosca zumbindo chateia a mimosa. A mosca pousa no joelho da vaca, fazendo cosquinha.
E a vaca danada bate na mosca com rabo de vaca. A mosca Zenilda, Chatilda, pousa na barriga, na perna, nas costas e depois vai para a teta da vaca mimosa. Então, ela tava ali enchendo, assim, o saco mesmo da vaquinha, né? A vaquinha já tava cansada dela. A vaca mimosa não tava aguentando mais essa mosca em cima dela. Mimosa, nervosa, sacode e balança, batendo com o rabo, mexendo com a pança. E a gente vê a imagem aqui, né, tremida, porque é no sentido de que ela está balançando. Está ali se sacudindo para tentar sair fora da mosca. E Zenilda, Chatilda, zum zum na orelha, depois vai zunindo bem perto dos olhos da vaca mimosa. Imagina a mimosa como ela já estava chateada, né? Até esse momento também estaria bem estressada. Mimosa, nervosa, mexe com o rabo, sacode a pança, revira os olhos. Nós vemos aqui que ela já está bem chateada, né? Ela não está aguentando mais. A mosca Zenilda. E aqui ela faz uma brincadeira, a autora, né? Quando ela coloca aqui pisca e repisca, né? No sentido que ela está ali se mexendo, né? A vaca mimosa, ela está tentando sair fora ali da mosquinha, né? Da mosca Zenilda. Por isso, pisca e repisca. Imagina uma mosca perto dos seus olhos. Deve ser horrível, né, gente? Fica vesga por causa da mosca. Chatilda que pousa bem na ponta do nariz. Mimosa, irritada, gira rodando, querendo com a ponta do rabo espantar Zenilda, a mosca Chatilda. E ela sai se revirando, rodando, tentando de todas as formas sair fora ali da mosca Zenilda, né? Rolando no chão, tentando de toda forma ali sair fora dela. E roda, até ficar tonta, caindo no chão. Mu! Mimosa cai, esmaga 3 flores, pois tombo de vaca é tombo pesado, deixando por baixo debaixo amassado. Oh, que legal, gente. A brincadeira, né? Nós vemos que há uma brincadeira quase com o jogo do som das palavras ali. E há nós temos as imagens bem lúdicas, imagens bem criativas e também esse trabalho no som para que haja ali uma brincadeira mesmo, lúdica, para que as crianças tenham ali um interesse, desperta ali o interesse da criança saber qual vai ser o fim da Zenilda. O que é que vai acontecer com a Zenilda, gente, que tá ali pegando no pé da vaquinha, da vaca mimosa? Vamos saber? Vamos continuar. Aí Mimosa faz nhaque com a boca e engole Zenilda, a mosca Chatilda. E vai e levanta e sacode a pança e balança as ancas e o sino, trim, trim. Enquanto Zenilda é mosca comida igual a capim. Será que a Zenilda teve um fim tão triste assim, gente? Será que realmente ela ficou ali, né? Será que ela foi engolida pela vaca? Sim, ela foi engolida. Mas será que esse é o fim da Zenilda? Vamos saber agora, né? Por favor, gostei da Zenilda. Ai, gente, a Zenilda é uma graça, né? Zenilda não sai de perto da vaca mimosa, que sofreu com a Zenilda. Então, vou baixar aqui. Pum! Mas eis que um vento, talvez ventania, talvez muitos gases, talvez furacão.
pum, estoura, pum, pum. E dentro do vento que sai de mimosa, voando faceira, a mosca Zenilda revoa chatilda. Olha a cara da mimosa, gente. Como que ela estava estressada já com a mosca Zenilda. Fim da história. Então, nós vemos aqui que ela sai voando, né? E ela não morre. Ela não teve um fim triste, tá? Não precisam ficar chateados. E essa historinha é muito legal, né? Mexe mesmo com a criatividade da criança e com o interesse de estar conhecendo mais e mais livros. E as imagens são bem chamativas, são bem criativas. Gostei muito desse livro. E quero finalizar com vocês aqui a segunda aula, tá? Em relação à literatura infanto-juvenil, né? Como surgiu, como se deu o desenvolvimento, né? A gente falou sobre tudo isso, né, hoje nós temos uma literatura diversificada, com linguagens, com temas adaptados, claro, às crianças também, mas com uma diversidade enorme, né? Onde se fala de tudo, de política, de amor, de carinho, de família. Então, assim, a literatura infanto-juvenil, ela traz pra gente como se diz, um imenso valor através da leitura, traz ali uma carga bem assim, com bastante criatividade, com bastante imaginário, né? Onde as crianças conseguem se desenvolver, né? O seu cognitivo, seu lado emocional, né? Seu lado pessoal, né? Consegue se desenvolver como ser humano através da leitura. Então, a leitura é muito, sim, importante e deve, sim, ser praticada não só pelos alunos, mas sim pelos pais, pelos familiares, para que eles possam incentivar cada vez mais leitores críticos. Né? Leitores críticos, porque eles conseguem ali analisar de forma correta os textos, conseguem ter uma ampliação, né? Uma visão de mundo maior, diferente de um leitor que não que lê apenas com fim de utilizar apenas para uma informação, né? Então, assim, a leitura ela tem que ser um prazer na vida da pessoa, ela tem que ser uma alegria, ela traz alegria, né? Então, assim, eu acredito, né, que cada escritor, autor, quando escreve, ele está realmente inspirado, né? Tanto que o que significa literatura realmente é isso, né? É a expressão do pensamento por meio de palavras. Então, ele expressa ali seu pensamento, o seu sentimento em relação a algum tipo de tema. Então, continue comigo no curso, não desanime, tá? Continue até o final. Nós vamos falar sobre Monteiro Lobato, nós vamos falar sobre o Sítio do Capão Amarelo, vamos falar ali sobre Pedrinho e as caçadas de Pedrinho, né? Nós vamos conhecer mais. E na terceira aula, nós vamos falar sobre diferentes formas, né, de se praticar a leitura. Olha que legal. Hoje em dia nós não temos apenas livros. Nós temos também, né, os meios digitais. E na terceira aula vocês vão entender melhor a respeito disso. Deixe aqui embaixo o seu nome completo, tá? O seu e-mail para a lista de presença. Não esqueçam disso, por favor. Foi, assim, muito bom falar com vocês a respeito desses escritores. Claro que tem muitos e muitos escritores. Não dá para falar de todos aqui por causa de questão de tempo. Mas, se fosse por mim, eu falava de muito mais do que isso. Então, assim, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E, assim, continue nesse curso, né? Vá até o final, que tem muita coisa bacana ainda para rolar, né, nessas aulas. Hoje é a segunda aula, a gente finaliza, né, a respeito do surgimento da literatura infanto-juvenil. E na terceira aula a gente vai falar metodologias, né, de ensino à leitura. Nós vamos aprender diferentes formas de se praticar a leitura na nossa vida,
tanto pessoal como acadêmico, né, nas escolas. Então, são diferentes formas, né? Hoje em dia existem muitas formas de se praticar a leitura, tá? Foi um prazer falar com vocês. Continue no curso.